Boa noite a todos. Boa noite, público que nos assiste pela internet. Hoje a audiência pública vai ser sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO para o ano que vem, 2020. Não está mudando, né? As audiências públicas é uma questão de transparência e responsabilidade fiscal. Está previsto para a gente realizar. É uma previsão legal, artigo 48. A gente tem a obrigatoriedade de incentivar a participação popular e realizar as audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. No Estatuto das Cidades também está previsto. No artigo 44, no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa, de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do PPA, da LDO e da LOA, como condição obrigatória para a sua aprovação pela Câmara. Vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos de planejamento. O PPA, a LDO e a LOA está prevista na Constituição Federal, que são os instrumentos de orçamento. O PPA constitui-se de programas com metas e indicadores para 4 anos. Já a LDO explicitará as metas para cada ano. E a LOA proverá recursos para a execução das ações necessárias ao alcance das metas. Então, a LDO nada mais é que uma fatia do PPA. O plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o período de 4 anos. O PPA é soberano em relação à LDO e à LOA. Logo, no processo de elaboração da LDO, a base de orientação são os programas do PPA. Desta forma, a construção de metas e prioridades da LDO de 2020 não podem ser elaboradas sem a direção que é dada no PPA. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, fala também que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, que é do tribunal, o relatório resumido da execução orçamentária e o RGF e as versões simplificadas desses documentos. Estão todos no portal da transparência da Câmara. Esse aqui é a cara do nosso site novo. Lá tem, dentro de contas públicas, os pareceres do tribunal, tem as citações e tem um ícone abaixo que é mais fácil de identificar, o portal da transparência. Também tem todos os gastos com o pessoal. E a RGF. E mais alguns outros relatórios, balanço final. Só estou explicando um pouquinho porque mudou o site. O que deve conter na LDO? As metas e prioridades da administração pública, orientações para a elaboração da LOA e alterações na legislação tributária. Concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, admissão de pessoal e alteração de carreiras. Critérios para contingenciamento de despesas e limitação de empenhos, procedimentos para alterações das dotações orçamentárias e autorização para repasses a entidades privadas sem fins lucrativos. Vamos falar um pouquinho sobre os limites agora. Referido projeto atende ao limite estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 29A, onde a Câmara não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, inclusive
incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. O nosso valor orçado para 2020 é R$ 1.269.520. O nosso limite seria 888 mil, mas a gente está em 805 mil. Então, estamos dentro do limite com 63,41%. Esse valor de pessoal é excluído os encargos, que não entra no cálculo. Falar um pouquinho sobre as atividades da Câmara, rapidinho. A capacitação dos agentes políticos e servidores tem um valor orçado de R$ 5.500. Contratação de serviços especializados em informática, R$ 45.200. Aqui é todos os nossos contratos de TI. Aquisição de materiais e produtos para a manutenção dos serviços, R$ 25.350. Houve uma alteração nessa dotação de serviços de TI por conta do MCASP. Em 18 de dezembro do ano passado, teve essa alteração, então mudou um pouco a dotação orçamentária. Para a manutenção das atividades da Câmara, que são a maioria dos contratos, provedor de internet, energia elétrica, telefone, manutenção do elevador, etc. R$ 72.760. Para a folha de pagamento, no geral, R$ 1.020.000. Aí tem vencimentos e vantagens fixas, 791, mais o 14, que dá os 800 do outro slide. 215 não entra no cálculo do limite, que é para obrigações patronais. Para investimento, nós temos 25.430, que são 10 mil para obras e instalações e 15.430 para aquisição de materiais permanentes. E para fornecimento de cesta básica e ticket de alimentação, 75.280, totalizando 1.269.520. Bom, é isso. Eu fui breve por ter poucos presentes, né? E o Fernando vai passar a falar um pouco sobre a parte da Câmara. Da Prefeitura, desculpa. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Antes de eu falar da LDO de 2020, eu vou falar sobre a alteração do PPA 2020 e 2021. Por que essa alteração? O motivo disso é a questão da adequação da nossa receita e nossa despesa. O primeiro PPA, o PPA que foi feito original, ele foi feito com base no que estava em 2015, 16, 17 arrecadado. Então, de lá para cá, houve algumas mudanças na receita, então nós estamos adequando, fazendo esse ajuste. Principalmente a parte de ICMS, estamos fazendo ajuste, a parte do Fundeb e a parte do FPM. E isso implica em alterações, certo? Então, temos que alterar, aumentando a receita, temos que alterar também a despesa. Vou colocar aqui algum resumo. Bom, o que estava previsto no PPA de 2020 e 2021, tá? O que estava previsto em 2020 era 28 milhões. Está sendo alterado para 29 milhões. Em 2021, de 29.400 para 30.450. Tanto a despesa como a receita.
Aqui eu vou mostrar os principais índices que nós somos obrigatórios a ter pela lei de responsabilidade fiscal. Gasto de pessoal, né? Cerca de 2 milhões, de 2020, 14.927.000, cerca de 51,47. E 2021, 15.517, cerca de 50,93%, na parte de pessoal. Na questão do ensino, nós vamos aplicar em 2020 6.011.000, cerca de 25,43%. Então, estamos dentro do índice. E 2021, 6.472.000, cerca de 26,08%. Na parte da saúde, no ano de 2020, 6.141.000, representando 26,84%. E no ano de 2021, 6.224.000, cerca de 25,91%. A parte de investimentos, em 2020, 370.000, cerca de 1,28%, e 2021, 380.000, cerca de 1,25%. Aqui eu fiz um resumo dos programas que foram alterados, certo? Na parte de alimentação, no caso de cesta básica, ticket de refeição, nós tivemos que fazer esse aumento, a questão dos aumentos que foram dados. Essa projeção é para 2020 e 2021. Na administração, também teve esse aumento de 79.000 para 2020 e 112.000 para 2021. Consequentemente, quando você aumenta a sua receita e sua despesa, tem a reserva de contingência, ela é 1%. Então, estou aumentando esse valor. Na assistência médica e ambulatorial, você pode ver que está negativo. Negativo por quê? Existiam convênios, e esses convênios a gente não vai ter mais. Então, a gente subtrai dele. No Fundeb, também vamos ter um aumento. Graças à incrementação do diretor de educação na questão de alunos de creche, né, do trabalho que ele tem feito, então aumentou a nossa receita. Então, nós temos um ganho no Fundeb, coisa que nunca tinha. Então, o Fundeb, para 2020, aumento de 347.000 e 2021, 367.000. Na educação infantil, como nós estamos aumentando a receita, o índice de 25% ele aumenta, então nós temos que aumentar. Então, estamos aumentando a educação infantil 167.000 e 2021, 178. A mesma coisa no ensino fundamental, 290.000 para 2020 e 2021, 432.000. No transporte escolar, na questão de estamos tendo essa diminuição na parte de recursos próprios da prefeitura. E também houve um aumento de recursos repassados pelo governo, pela esfera federal e estadual. Então, diminui seu gasto com recurso próprio. Então, estou diminuindo sua parte de recurso próprio. Alimentação e nutrição é a mesma coisa. Como teve um aumento na parte de repasse do governo federal e estadual, estamos diminuindo na parte de recurso próprio da prefeitura. Assistência social geral, aumentando 76.000, em 2020 e 2021, 83, e assistência ao menor, esse aumento 15.000 em 2020 e 20.000 em 2021. Então, no total, 2020 e 2021, 1 milhão 2020 e 1.050.000 em 2021. E a partir de agora eu vou começar a fazer a LDO em cima dessa nova receita.
Só um minutinho. Estou carregando. Bom, a parte teórica, não preciso nem falar, porque a Gi já expôs aqui, né? Mas eu procurei também fazer um resumo dos principais índices que são obrigatórios aqui. Não vou detalhar como a Gi detalhou, porque senão é muito demorado por departamentos, mas aqui, esse orçamento da LDO, que está no caso 2020, o total dela engloba a Câmara com a Prefeitura junto, tá ok? 29 milhões. A previsão orçamentária. A previsão orçamentária para 2020 é receita orçada em 29 milhões. Na parte legislativa, é 1.269.520. E a despesa do Executivo, 27.730. Também totalizando uma despesa total de 29 milhões. Esse seria a LDO do orçamento geral para 2020. Na parte de pessoal, na parte do Executivo, nós calculamos em cima da receita corrente líquida. Tá? O total gasto com pessoal previsto para 2020, com salários, encargos, férias, chega na previsão de 14.927.000. Dividido por 29 milhões, dá essa percentagem. Temos a parte da saúde. A saúde ela é calculada em cima da receita resultante de impostos, tá? Que chega num valor montante de 22.883.000. 15% dessa receita é obrigatório por lei gastar na saúde. Mas a nossa despesa prevista para gastar na saúde está em 6.141.000. Quer dizer, uma diferença de 2.700.000. Nós estamos prevendo para gastar a mais 11,84% na saúde. E na parte de baixo tem uma receita que nós recebemos tanto da esfera estadual como da esfera federal. Tá? Um total de R$504.000. Na parte da educação, tem o Fundeb. O Fundeb está sendo previsto uma receita de 3.800.000 e uma previsão de renda de aplicação, porque esse dinheiro sempre tem que estar aplicado. 3.805.000. A despesa também está fixada no mesmo valor, 3.805.000. Nós temos a obrigatoriedade de aplicar no mínimo 60% um gasto com professores. Então está previsto os 3.129.000, que compete a 82,24%. E os outros 40% representam 675.000, 17,76%. Durante o ano é obrigatório gastar os 100% no Fundeb. No mínimo 60% com os professores e o restante livre. Então, no nosso caso, estamos gastando 82% com o salário dos professores. A retenção do Fundeb, também, quando vai a receita do ICMS, FMS retém. É um total de 3.582.000. Nós estamos prevendo um ganho no Fundeb de R$223.000 para 2020. O ensino. O ensino é 25% do total da receita resultante de impostos, que chega a 23.635.000. Você pode ver que esse resultante de impostos aqui do ensino é um pouco maior do que da saúde. Porque na saúde tem o FPM de 1% que não entra, não é computado. Já no ensino, sim. O mínimo dos 25% dos 23 seria 5.908.000. Teremos a aplicar 7.166.000. Quer dizer, depois tem uma receita 100%, 6.111.000, 25,43%. Então, estamos acima do índice, que o mínimo que seria 25%. Temos uma receita também que é vinculada, né, que seria da esfera federal e estadual, cerca de 1.257.000. Na parte de investimentos, a parte da Câmara, né, 25.430, cerca de 2,1% em cima do orçamento da Câmara. Tá?
e a parte da prefeitura representa 1,28, cerca de 370 mil. Vocês podem estar pensando assim, por que só isso de investimento? Bom, investimentos aí representa algumas obras e reparos e algumas compras de equipamentos. Nós optamos por não colocar a parte de convênios, porque a gente não sabe realmente o que a gente vai receber. Se nós colocarmos na receita, tem que estar na despesa. E se não receber aquilo lá, nós ficamos com déficit orçamentário. Então, a gente propôs o seguinte, no caso, recebendo alguma verba, mandamos o projeto de lei para a Câmara para inserir isso aí no orçamento, como excesso de arrecadação. A questão do créditos adicionais, no projeto de lei que autoriza para o Executivo abrir créditos adicionais suplementares, para 2020 uma proposta será de 12%, tanto na transposição como no remanejamento e transferências. De um modo geral, isso são os índices obrigatórios contidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas dentro desse valor que foi previsto, estão computados o salário de todos os funcionários, equipamentos que podem ser adquiridos, material a serem gastos, tanto na saúde, como na educação, como na administração da Prefeitura, na administração da Câmara, né? E também os serviços, como conta de luz, conta de telefone, tudo isso daí. Bom, do mais, o que eu tenho para falar seria isso. Estão abertos a perguntas. Ninguém fala nada? Então, damos por encerrado a sessão. Sessão não, audiência pública.